Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E neste vídeo eu vou trazer para vocês uma empresa que todo mundo fala que é muito difícil de analisar. E de fato é uma empresa ali que tem diversos braços, estou falando aqui da Cosan. Só para a gente iniciar a conversa, eu quero mostrar para vocês que a empresa, nesse segundo trimestre de 2024, ela teve um prejuízo aqui de 227 milhões de reais, face a um prejuízo de aproximadamente 1 bilhão de reais no segundo trimestre de 2024, e quando nós olhamos para o primeiro trimestre de 24, 192 milhões de reais. Portanto, se olharmos para o segundo tri de 23, houve uma melhora significativa. Agora, se você pensar que a empresa continua dando prejuízo, aí é problema. Por que eu falo que isso é um problema, tá? Por quê? Porque a Bloomberg, ela trouxe aqui para nós que estava se esperando um lucro de 712 milhões de reais e nós tivemos, na verdade, um prejuízo. Então, nós temos aqui uma diferença de mais ou menos uns 900 milhões de reais, quase um bi aqui a gente poderia chutar, pensando que essa empresa não trouxe o resultado que era esperado. Portanto, é muito provável que amanhã no mercado você comece a ver ali algumas movimentações no sentido de bater bem no papel por conta desses resultados não tão interessantes, tá bom? Mas eu preciso trazer vocês para aqui alguns indicadores que eles trazem, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, eu já fico possesso quando eu vejo uma coisa dessa, porque eu sei que o resultado vai ser ruim. Quando eu vejo esse indicador aqui, LTIF, ou seja, é um indicador que mostra quantos acidentes você teve por milhão de atividades, eles até colocam aqui número de acidentes por milhões de horas trabalhadas, 0,24. Poxa, quando você traz esse tipo de destaque, é porque o resultado não foi bom. E claro, você pode perceber aqui um resultado negativo de 227 milhões de reais. Você vê uma dívida líquida bastante alta aqui na Cosan, então você vê aqui 21,3 bilhões face a 22,7, ou seja, ela anda pagando um pouco da dívida, só que nós sabemos o porquê. Porque ela encerrou a posição, pelo menos em opções que ela tinha na Vale, reduziu significativamente, tá? Agora, algo que eu quero que vocês saibam é esse indicador aqui, ICSD. Basicamente, é o índice de cobertura para serviço da dívida, ou seja, quanto que você gera em relação àquilo que você tem de dívida. Esse indicador, quanto maior, melhor. Por quê? Esse indicador, ele mede, em síntese aqui, o seguinte, o quanto que você tem de possibilidade de pagar de juros em relação a cada real que você ganha. Ou seja, nesse caso aqui, eles mostram que para cada R$ 1 de dívida, eles geram R$ 1,30. É mais ou menos essa a conta que você pode extrair, ou pelo menos essa é a forma que você deve interpretar esse indicador aqui. Então, não é uma coisa tão boa assim, tá? Porque significa que a gente tem apenas 30 centavos ali de gordura para a empresa poder movimentar e então pagar a dívida que ela tem. Para a gente dar sequência, né, eu te falei que a empresa é muito difícil de analisar e sim, muitas pessoas falam isso. Por quê? Porque você tem que saber a diferença entre o que é uma holding operacional e uma holding não operacional. Holding operacional é aquela que põe a mão na massa. Então, é, por exemplo, ali, como se você fosse pensar numa Vale, ela põe a mão na massa. Entre aspas, a gente poderia dizer que é uma holding operacional só para fins didáticos. Na verdade, ela não é, mas é só para fins didáticos. Uma holding não operacional é aquela que não põe a mão na massa, mas detém parte do resultado daquela pessoa que põe a mão na massa. Vamos então enxergar aqui como é que é o caso da Cosan. Ela vai lá, ela compra a participação na Vale. A Vale trabalha por ela e a Cosan só faz o investimento, só comprou ações ali, ela não fez mais muita coisa. Então, ela acaba recebendo, por equivalência patrimonial, parte dos resultados que seriam atribuídos à Vale. Até por isso, nós vamos ver nas demonstrações de resultado formas diferentes de analisarmos. Como eu te falei, nós temos o consolidado e nós temos a controladora. Por que essa diferenciação que eu vou explicar para vocês é fundamental? O consolidado, ele fala o seguinte, tá, qual foi o resultado geral que a empresa teve? Então, ele fala o seguinte, olha, Cosan, vamos fazer o seguinte, vamos consolidar no seu balanço aquilo que a Rumo deu, aquilo que a Raizen deu, aquilo que a Compasa, aquilo que a Vale, e então eu vou entregar um resultado consolidado. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos apenas analisar os resultados que são seus, da Cosan. Então, nós vamos analisar só o que recebeu
a própria Cosan, através de dividendos e pagamento, por exemplo, ali das suas dívidas, tá? Tanto é que nós vamos poder enxergar aqui que o resultado, se você souber analisar com bastante cuidado aqui, é o mesmo, só que você tem que saber onde olhar em um e no outro, tá bom? Só para você perceber, e aí é muito importante você acompanhar aqui, quando você vê que o resultado negativo na parte da controladora ficou em 227 milhões, maravilha, bateu. Agora, quando você vê naquela consolidada lá com todas as empresas, um prejuízo de 969. Putz, mas por quê? Bem, porque você vai ver aqui nos prejuízos, você tem que ver aqueles que são atribuídos aos acionistas controladores e aos não controladores. No caso, a Cosan, por ser uma das controladoras aqui, ela tem 227 milhões, que, portanto, é o mesmo prejuízo que você vê daqui para cá, tá bom? Por que isso é importante? Porque por mais que você veja aqui o motivo pelo qual você teve prejuízo, se tem ou não equivalência patrimonial, o que é impairment, enfim, tem inúmeras coisas aqui que são complicadas de entender. Mas eu vou trazer um pouco mais aqui para a gente conseguir extrair resultados ainda melhores dessa análise que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Eles explicam, basicamente, o porquê que eles deram prejuízo. E eles disseram de forma bastante clara que foi um impairment na Rumo. Aí complicou, André, porque eu não sei o que é impairment e também não tenho nem ideia de como isso pode impactar. Bem, vamos lá. Pensa que você é o dono da Rumo. A Rumo é uma empresa que faz transporte de cargas através de trens. Vamos imaginar que a Rumo ela comprou lá uma locomotiva por 5 milhões de reais. Só que ela utilizou, ela vai tentar depois revender, ela vai tentar fazer alguma coisa, só que aquele valor, por exemplo, de 5 milhões que você jogou ali no seu balanço como ativo, você não vai realmente ter aquele valor. Por quê? Quando você utilizou bem, quando ele foi se desgastando, foi se depreciando, foi perdendo valor de mercado, quando você for tentar revender, talvez você consiga revender por 2 milhões. Mas e essa diferença dos 5 milhões que eu comprei e dos 2 que eu vendi? Bem, quando você faz esse reajuste contábil, você chama isso de impairment, que é basicamente essa conciliação que você tem nas suas contas. Porque algo que estava valendo 5, como é que agora vai valer 2? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou justificar essa perda de 3 milhões de reais? Através do impairment. Mas isso é o que a gente chama de efeito não financeiro, mas sim efeito contábil. Isso vai importar mais para a contabilidade do que para o resultado de dinheiro no bolso da empresa. E claro, falando de resultado e dinheiro no bolso da empresa, eu tenho que trazer vocês aqui para o fluxo de caixa, porque é um documento fundamental se você quer compreender de forma mais clara como que a Cosan ela funciona e como você pode analisar de forma muito mais assertiva como estão os resultados da empresa. Então vamos lá. Eu já te expliquei a diferença do que é o consolidado, que são todas as empresas, e a controladora. Portanto, vamos analisar apenas como é que está o dinheiro que entra, o dinheiro que sai da controladora. Eu quero iniciar aqui mostrando para vocês que a atividade operacional da empresa, ou seja, a atividade dela de comprar empresas ou comprar participações em empresas e receber dividendos tem sido negativa. Você tem aqui os motivos, tá bom? A gente pode dar uma olhada, como, por exemplo, a equivalência patrimonial em subsidiárias e associadas no valor negativo aqui de 1 bilhão 577 milhões de reais, tá bom? Então, tem coisa grande aqui dentro que você precisa ficar de olho e só para você ter uma base comparativa, no ano passado, ou 6 meses de 2023, você teve esse valor aqui positivo, tá bom? Então, é importante você compreender e depois, se você quiser, dar uma olhada nessas notas explicativas, tanto na nota 9.1 como na nota 10, porque lá eles explicam melhor o que é este efeito aqui. E claro, vale a pena você que é um investidor da Cosan dar uma olhada lá depois. Seguindo aqui um pouco, né, eu já mostrei para vocês essa variação negativa nas suas atividades operacionais, você vê que na parte de investimentos, ela teve aqui 2 bilhões de reais que ela teve que desembolsar. Por quê? Porque ela fez aportes de capital em subsidiárias ou associadas. Do que nós estamos falando? Compra de parte da Vale. Tá muito claro para mim do que é esse valor. E aí, claro, como eu te falei, ela recebe dividendos das suas subsidiárias e associadas, dividendos das controladas, de investimentos financeiros que ela fez de terceiros e tudo mais. Você vê tudo aqui como a empresa funciona e o fluxo de caixa ele não vai mentir para a gente o dinheiro que efetivamente entrou ou saiu do bolso da
Cosan, tá bom? Seguindo aqui nas contas, no demonstrativo de fluxo de caixa, você vê que ela teve que fazer uma captação de empréstimo bem alta, na ordem de 4,4 bilhões de reais. Mais uma vez, estamos falando aqui do porquê, estamos falando da Vale. E aí você tem toda a questão de juros que a empresa tem que pagar, dos financiamentos por derivativos e outras tantas coisas que impactam aqui a Cosan. Por fim, eu quero que você perceba que hoje a empresa tem uma possibilidade ainda de ter um pouco mais de semestres nesse negativo, queimando um pouco de caixa. Se você for ver, nós tivemos um acréscimo de 12 milhões de reais. Quase nada frente ao que a Vale tem de dívida e o que ela está gerando operacionalmente. Portanto, esses hoje 1,8 bi, se a empresa não tomar cuidado, logo mais serão totalmente consumidos e aquela dívida líquida que eles mostraram aqui no começo para gente de 21 bi, ela pode subir muito com o resultado que a empresa está tendo. Portanto, qual que é a minha projeção para os resultados no começo desse pregão? Eu acredito fortemente que nós teremos uma queda grande aqui na Cosan, porque à medida que os resultados e a expectativa de resultados era muito alta e esse resultado veio bem negativo, você é investidor de Cosan, vai ter um baita de um susto, mas claro, você que pensa no futuro, imagina que a empresa possa passar por cima de tudo isso, talvez possa ser o momento de compra. Mas claro, não vou recomendar compra. A única coisa que eu vou recomendar para você é dar uma olhada aqui na nossa área de membros e neste último vídeo aqui para você continuar seus estudos. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!